Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Um enorme prazer e uma satisfação imensa estarmos aqui para nós juntos louvarmos, glorificarmos a Deus e meditarmos em sua santa e gloriosa palavra. A nossa oração e o nosso desejo é que através dessa aula que será ministrada, o Espírito Santo de Deus continue a falar profundamente em seu coração e a ministrar sobre você a graça e a sua inspiração. Bem-vindo, bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Antes de nós entrarmos na lição, aquele convite especial para você que ainda não está inscrito no canal ADMP TV. Este canal que tem sido uma fonte de bênção para as nossas vidas. Nós queremos convidar você para conhecer o nosso conteúdo. Aqui você irá encontrar gravações de cultos que foram transmitidos ao vivo, você encontrará louvores maravilhosos, congressos abençoadíssimos que aconteceram aqui na sede da Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia, Minas Gerais, e claro, o nosso subsídio semanal, que tem como objetivo principal fornecer a você um acréscimo à maravilhosa revista que já é apoio, para que a sua aula seja rica, para que a sua aula seja mais abençoada e que você continue a ministrar com alegria e com sabedoria. Aqui no canal ADMP TV, nós sempre colocamos conteúdo novo para você semanalmente, várias vezes a semana. É um canal que literalmente está sempre conectado. Se você já está inscrito nesse canal, clique no sininho de notificação logo aqui embaixo, porque fazendo isso, você vai ficar por dentro de todas as novidades do que acontece aqui neste lugar virtual. Seja edificado, inscreva-se agora e ative o sininho de notificação. E antes de nós irmos para a aula, eu quero aqui mandar um forte abraço para os irmãos de Caucaia, Ceará, que têm nos enviado suas mensagens, aos irmãos de Fortaleza, aos irmãos do Rio de Janeiro, obrigado por sua audiência, aos irmãos de Goiânia, irmãos do Equador, irmãos missionários lá no Japão, muito obrigado pela audiência, pelas mensagens, pelos e-mails. Os irmãos de Feira de Santana, lá na Bahia, na terrinha, que Deus abençoe a todos vocês, muitíssimo obrigado. E você que está nos acompanhando, deixe aí no comentário a sua igreja, de onde você está nos assistindo, que na próxima lição nós estaremos te mandando um abraço afetuoso. E eu não posso esquecer também os irmãos do nosso Triângulo Mineiro, que tem aí sempre nos apoiado e nos levado às suas igrejas. Que honra, que maravilha estarmos juntos fazendo a obra do nosso Mestre Jesus. Só mesmo Deus pode recompensá-los por tudo. A lição de número 8, que nós estaremos estudando, tem como título: Nossa luta não é contra carne e sangue. O nosso texto áureo encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Glória a Deus. A nossa verdade prática diz: por trás das aparências há uma batalha espiritual, invisível, contra a igreja. A leitura em classe está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12, são poucas referências, e eu quero fazer menção apenas do versículo 10, que vai ser o mote da nossa aula. O versículo 10 diz:
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Palavras do nosso apóstolo, inspirado por Jesus. Essa lição de hoje, ela é um preâmbulo para as demais lições que caminham para o encerramento do trimestre. Especificamente, nós estaremos hoje meditando em Efésios capítulo 6, especificamente no capítulo 10, 11 e 12. E por que motivo nós queremos nos debruçar sobre essa passagem tão maravilhosa e tão inspiradora que foi escrita pelo apóstolo Paulo? Como os irmãos bem sabem, desde a primeira lição, Efésios tem sido a nossa carta base. Claro que a gente passou por Tiago, passou também pela carta aos Romanos, passamos inclusive por Hebreus, passamos por Filipenses, mas o grande caráter, o grande texto que fala sobre o combate cristão está realmente em Efésios, no capítulo de número 6. E logo à guisa de introdução, o nosso tópico 1 tem como título a inclusão do tema no final da epístola. E o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, ele faz essa introdução justamente para pensarmos o porquê que o apóstolo Paulo, grande escritor desta carta, deixou para falar sobre esse combate cristão justamente ao final desta epístola. Na verdade, se nós observarmos a estrutura da carta aos Efésios, os irmãos vão perceber que principalmente nos 3 primeiros capítulos, Paulo, ele faz um levantamento, uma construção de grandes verdades bíblicas. Eu poderia até dizer para você, meu amado irmão e irmã que me assiste, que Paulo, ele faz toda uma abertura, uma leitura dos postulados da fé cristã. Ou seja, os primeiros 3 capítulos de Efésios contêm verdades maravilhosas referentes aos conceitos da vida cristã e ao modo pelo qual devemos viver, ou o modo pelo qual devemos viver essa vida, pautada na santidade, pautada na esperança, pautada na santificação. E em cima disso, nós temos talvez uma das mensagens apostólicas mais poderosas do Novo Testamento. Eu até digo que se Romanos é a catedral da nossa fé cristã, da profissão de fé protestante, Efésios com certeza é o revestimento que está sobre essa catedral, é o acabamento que deixa essa catedral chamada vida cristã tão bem montada e tão estável. E no capítulo 6 de Efésios, Paulo, ele já comentou de grandes verdades. Veja comigo, vamos pontuar. Primeiro, Paulo já falou sobre qual é o firme fundamento da igreja, claro que é Jesus Cristo. Paulo já deixou bem claro qual é o eterno testemunho da igreja e de nós que somos os componentes desta igreja, seus membros, que formos parte desta igreja. Paulo já deixou bem claro qual é o universal propósito desta igreja, a grande comissão, qual é o nosso ideal e a nossa suprema e sublime vocação. Ele também já deixou claro a nossa finalidade, luminosa finalidade nas palavras bíblicas, já especificou a organicidade, a estrutura desta corporação, já falou sobre o crescimento e, finalmente, no capítulo 5, que antecede o capítulo 6,
ele fala sobre a gloriosa renovação desta igreja. Ele fala sobre a necessidade de levantarmos, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É a grande verdade dos capítulos que precedem o capítulo 6 de Efésios. Então, Paulo já fez uma grande abordagem sobre o que nós chamamos de eclesia ou eclésia, que é a igreja, palavra que significa literalmente tirados para fora, extraídos para fora. E ele deixa bem claro que nós fomos extraídos, tirados, porque há uma finalidade em nós. Porém, ele tinha que deixar claro que essa finalidade não é um vácuo. Não podemos viver uma vida cristã no vácuo, sem sentido. Por que motivo nós precisamos nos ater a verdades bíblicas tão profundas? Quando eu olho para Efésios capítulo 6, a maneira como Paulo introduz esta carta, eu me faço alguns questionamentos que, pelo que nós vemos, também incomodaram os demais estudiosos da Bíblia, que é o nosso tópico 1. Paulo, ele diz: no demais, irmãos meus. Na verdade, nós poderemos até reescrever a expressão no demais por finalmente. O que isso quer dizer? Qual é a lógica que há por trás disso? Porque, claro, quando eu vejo finalmente, será que Paulo usou essa expressão simplesmente para anunciar que o que ele tinha de dizer ou de escrever já foi dito e escrito, e que não há mais nada a ser feito, e que ele está caminhando para o final da carta? Por um ponto de vista, sim, essa provavelmente uma das finalidades pelo qual ele introduz o capítulo 6 com a expressão no demais, ou finalmente. Entretanto, eu faço uma abordagem mais ampla. Essa abordagem está de acordo com os maiores nomes da doutrina cristã e da teologia que nós temos. Então, segundo o próprio Martin Lloyd Jones, quando a gente olha para esta parte da expressão bíblica, finalmente, nós percebemos que Paulo ele quer dar um sentido para todo aquele organograma que ele fez anteriormente. Por quê? Porque Paulo deixou bem claro quem somos nós, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa finalidade. Ele nos fez saber quem são, o que são e por que são assim os cristãos e o seu modo de vida. Agora, para mostrar que esse modo de vida não vai ficar no vácuo, Paulo, inspirado por Deus, diz: não se engane, haverá resistência. Haverá aqueles que irão lutar contra este modelo de conduta. Haverá aqueles que irão lutar contra esta pauta cristã, que é Satanás e os seus asseclas, os seus seguidores. E sabendo que esta missão não seria fácil, Paulo diz: no demais, finalmente, entendam que para enfrentar esta batalha que está por vir, que visa proteger o modelo de vida cristã, será necessário vocês se organizarem com a indumentária própria para o combate cristão, a armadura espiritual. Portanto, não é um finalmente qualquer, não é um no demais aleatório. Paulo sabia exatamente que era necessário fazer um pós-escrito para que a igreja entendesse que esse modo de vida, sustentado no firme fundamento que é Cristo,
sofreria agressões, combates duríssimos, mas cobertos com a armadura espiritual e evoluindo na maturidade cristã, ele termina com um brado de otimismo, tendo certeza que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é justamente isso que o nosso tópico 1 começa abordando. Por que motivo, por qual razão a expressão finalmente dá esse caráter e porque apenas no final da epístola aparece o combate cristão. O nosso tópico 2 tem como título a dependência de Deus. E eu gostaria de lembrá-los que se nós estamos em uma batalha, como nós já apresentamos aqui, já fizemos a introdução a esse tópico, somos parte de um exército. E um exército precisa de nutrientes. Um exército precisa de sustentação, precisa de alimento, e não é um alimento qualquer, tem que ser um alimento rico. E quando a gente olha para Efésios 6, você percebe que isto é apresentado à igreja. O nutriente e a força da igreja não provém dos seus próprios esforços, não provém da sua própria sabedoria ou da sabedoria humana, não provém da força do seu braço. Ao ler a Escritura Sagrada, você percebe que o autor da Epístola aos Efésios nos leva a concluir que nesta guerra espiritual em que estamos vivendo, para vestirmos a armadura e conseguirmos sustentá-la em pé, é necessário que essa força provenha de Deus e não do homem. A igreja em suas próprias forças não é nada. A hierarquia em que se estabelece o organismo humano, igreja, não tem a capacidade de sustentação que tem a estrutura espiritual igreja vitoriosa. Porque a igreja espiritual, ela se alimenta do poder de Deus. Basta lembrar que em Filipenses capítulo 4, versículo 13, nós temos provavelmente a ode mais linda e mais reproduzida que nós já encontramos sobre isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você percebe que a parte de Cristo, que Paulo nos diz, é que o cristão nada pode fazer. A parte de Cristo, nós somos como ramos, galhos, cortados fora da videira. Por outro lado, em íntima comunhão com o Senhor, em íntima amizade com Deus, nós podemos fazer tudo o que nos aprouver, o que for necessário fazer. Quando há esse laço de intimidade com Deus, nós sabemos que somos mais do que vitoriosos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é como termina o versículo 10. E eu gostaria de lembrá-los que eu quero chamar a atenção para dois termos aqui. O primeiro termo que eu quero chamar a atenção é o termo fortalecer, fortalecei-vos. Isso porque no original, fortalecer aqui tem a mesma raiz que alimentar-se. E o interessante é que a conjugação verbal do grego aqui dá a entender que é alimentar-se continuamente. Ou seja, não é alimentação esporádica, não é uma alimentação momentânea, mas diz que devemos estar conectados continuamente com Deus.
Ele não diz fortalecei-vos em vossa estrutura hierárquica. Ele não disse fortalecei-vos na conta bancária que você tem. Não, é fortalecei-vos na sua capacidade social de comunicação, de verbalizar, de utilizar corretamente os vernáculos da língua portuguesa. Ele não diz fortalecei-vos em seu status ou em sua intelectualidade. Não. Ele não diz alimentai-se continuamente do seu ego, da sua aparência física, de sua força física. Não. Fortalecei-vos, alimentai-vos continuamente da dunamis, poder. Dunamis é a raiz grega da palavra dinamos, ou dínamo, que significa movimento. Este termo é similar àquele que aparece em Gênesis capítulo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra veio a ser sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus, algumas aulas atrás eu disse sobre isso, o ruá, o sopro de Deus, pairava sobre as águas. No Novo Testamento, esse ruá é trocado por pneuma, mas que mantém o mesmo significado, movimento. E pneuma, vento, associado a dinamos, dínamo, mostra que o alimento pelo qual, nesta batalha espiritual, nós somos nutridos, é o poder do Espírito Santo de Deus. A igreja militante não será vitoriosa se a fonte do seu poder for a mera intelectualidade dos pensadores humanos. A igreja militante não será vitoriosa se a fonte do seu poder for o seu próprio braço, as suas riquezas, o seu patrimônio. Nenhum cristão vencerá se ele se esquecer que precisa estar conectado, enxertado na oliveira verdadeira, na videira, que é Cristo Jesus. Dele emana todo o poder. Apenas por ele, para ele e sob ele é que nós temos condição de vencer a batalha espiritual e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra dínamo significa movimento. E o mais interessante é que dínamo transforma movimento em energia elétrica. Transforma energia mecânica em energia elétrica, que produz luz. Quando estamos nos alimentando do poder de Deus, a sua vida, o seu movimento, a sua conduta gera luz para este mundo. Oh, glória a Deus! A sua conduta, a sua postura, o seu modo de viver reflete o caráter de Cristo. E é por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra. Precisamos, como diz o tópico 2, estarmos na dependência de Deus, dependendo do Senhor. Romanos 13:12 diz: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Satanás, ele sempre vai procurar uma área desprotegida para usar como ponto de partida para os seus ataques. Paulo ordena que os seus leitores se vistam desta armadura, tomem as armaduras e resistam a Satanás. O dia é mau,
o inimigo é mau. Mas, meu irmão, professor, professora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se esta palavra está tocando em seu coração, compartilhe em nome de Jesus. Divulgue, ajude-nos. Esta mensagem precisa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Jesus está voltando e exige que nesse combate estejamos vivendo um modo cristão de ser. E o nosso tópico 3 diz: contra os poderes das trevas. O versículo 12 de Efésios diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Há vários pontos de hierarquia no reino maligno, e é quase impossível distingui-los. Nós não vamos ficar aqui discutindo, porque não é o ponto mais importante da aula, o que é principado, potestade, as diferenças entre eles, porque isso já foi feito inclusive em lições anteriores. Em lições anteriores, o professor Leonardo abordou tanto anjos e suas hierarquias, quanto Satanás, suas hostes e suas hierarquias. Portanto, sugiro que você, professor, professora, volte em nossa playlist e assista essas aulas, especificamente a aula 2 e 3, se não me falha a memória. No entanto, basta que dizer que, pouco importando o quão estável seja a vida cristã que nós, filhos de Deus, temos, o fato é que nós nunca estamos livres dos ataques, seja eles escancarados, abertos ou sutis do diabo. O diabo, ele irá atacar-nos, isso é fato. Eu gosto muito da paráfrase feita por Filipenses, quando ao ler o versículo 12, permita-me fazer a leitura, ele diz assim: a nossa luta é contra as organizações e poderes espirituais. Enfrentamos o poder invisível que controla este mundo escuro e agentes espirituais do próprio quartel-general do mal. Ou seja, nós estamos lutando contra o diabo em pessoa e os seus seguidores, que tentam minar, que tentam destruir e que tentam acabar com a vida cristã. Mas eu queria chamar a sua atenção para, neste final de aula, olharmos para o começo do versículo, quando Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que ele está dizendo aqui é que nós temos que entender que não estamos pelejando contra pessoas, contra homens. E me chama a atenção, e é importante que você, professor, pontue isso, que a igreja muitas vezes perde tempo. Nós, obreiros, perdemos tempo lutando contra pessoas, travando lutas pessoais, individuais, sendo que a verdade é que deveríamos estar todos juntos, lutando contra o diabo. E isso é algo imprescindível. Precisamos refletir sobre isso. Quantas vezes a quebra da unidade entre irmãos que se digladiam, que lutam entre si por status, por fama, por glória, por cargos, por consagração, não abre um espaço enorme para que o diabo entre, semeie o joio e prevaleça muitas vezes sobre um ou sobre outro. Igreja do Senhor Jesus, em nome de Jesus, você que escuta esta aula, perdoe-me muitas vezes a empolgação, perdoe-me muitas vezes o ânimo, porque o seio pentecostal aqui vibra forte, mas em nome de Jesus, pare de lutar contra o homem,
A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta é contra o inimigo. O inimigo. E Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo não diz, e se você fizer tudo, fique firme. Ele rompe num otimismo maravilhoso e diz, olha, vocês irão fazer tudo isso. Vocês irão cumprir todos os postulados da vida cristã, que eu deixei claro nos primeiros capítulos da minha carta. Vocês irão vencer a batalha espiritual, e depois disso, estarão firmes. Em outras palavras, Paulo não abre espaço para o si, para o senão. Ele tem convicção, ele tem certeza da vitória. E é com essa convicção de vitória que eu quero que a nossa aula termine. É com a convicção que Paulo tinha, havendo feito tudo, em nome de Jesus, você aluno, você aluna, você professor, você professora, você superintendente, você obreiro, membro, pastor, líder que me escuta nessa hora, em nome de Jesus, você vai fazer tudo o que está em Efésios, vai ter uma vida de conduta cristã, vai pelejar esta peleja, será vitorioso, e havendo feito tudo isso, vai estar firme, e vai poder dizer, como Paulo disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Paulo, como diz o teólogo J.A. Robson, ele não tinha a ideia de derrota, ele tinha a profunda convicção de vitória. Em momento nenhum, Paulo nutriu sequer a possibilidade de derrota. Longe disso, ele tinha convicção de que ao vestir a armadura, valentes e destemidos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final. E a minha oração é que neste domingo, quando você ministrar esta lição, que haja renovo, que haja lágrimas, que haja restauração, que haja ânimo na vida de cada aluno e de cada professor, que ouvir estas palavras e que possamos ter convicção de que Jesus está ao nosso lado. E se Ele está ao nosso lado, nós iremos passar a tempestade, nós iremos lutar nesta seara tão difícil, não uns contra os outros, porque, como disse a nossa lição, a luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades espirituais, e nós iremos vencê-las. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar abençoando. Gostou? Te edificou? Então, em nome de Jesus, deixe o seu like, o seu joinha, deixe um comentário, tanto que é bom comentário, tanto que é bom ler o que vocês escrevem. Mande um e-mail, secretariaebdu@hotmail.com, a secretariaebdu, tudo junto, lógico, né? @hotmail.com. Mande o seu testemunho, mande a sua sugestão, pode colocar no seu comentário, não se esqueça de dizer de onde você é e compartilhe, irmãos. Nos ajude compartilhando. Você está apoiando esta obra e o reino de Deus. Que o Senhor Jesus possa, debaixo de sua grande, poderosa e magnífica graça, continuar te abençoando e te prosperando sempre, sempre mais. Amém.